Olá, paz do Senhor. Já fez seu devocional de hoje? Hoje, nosso devocional é com o Salmo 146. Então, nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Então, feche seus olhos para a gente orar e meditar a palavra juntos. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado por mais um dia de misericórdia do Senhor se renova sobre nós. Nos ajude a compreender, a discernir a Tua palavra. Nos dá sabedoria e entendimento. Senhor, guarda esse momento, Deus. Guarda esse momento de devocional. Que seja guardado esse momento espiritual, Deus. Que nenhum mal venha nos atingir, Pai. Que praga nenhuma venha chegar à nossa tenda. Que o inimigo caia por terra, que ele não tem poder para roubar a semente que é a palavra do Senhor. Que seja guardado, envia os teus anjos, Deus, para guardar esse momento devocional nosso. Que nada, nenhum mal venha nos atingir. Guarda minha casa, meus filhos, meu esposo. Guarda também as pessoas que estão assistindo esse devocional, que estão fazendo esse devocional. Envia os teus anjos a respeito dessas pessoas. Que haja um crescimento no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém, gente? Vocês vão perceber que eu vou começar a fazer essas orações assim, porque eu tenho aprendido que a gente precisa guardar esse momento de devocional. Guardar esse momento que a gente tem com o Senhor, porque o inimigo ele usa de várias formas para roubar esse tempo nosso, ele usa de várias armadilhas para roubar a semente que é a palavra de Deus. Então a gente precisa orar, porque Deus intervém na terra através da oração. Então a gente ora pedindo a Deus auxílio, ajuda, e aí ele vem com a providência, tá? Então, entendendo e fazendo, entendendo a palavra de Deus, que a gente precisa orar em relação a tudo. Então a gente está orando em favor desse devocional, para que seja guardado esse tempo. Quando você também for fazer seu devocional individual, que não seja junto comigo, ore também para esse momento de individual, ore pelo seu momento de oração, que às vezes você pensa assim: Bianca, não tenho vontade nenhuma de orar, quando eu vejo já passou o dia, eu não orei, não falei com Deus, nem pensei em Deus. Então você precisa orar pelo seu momento de oração. Sempre quando você lembrar, coloca um despertador no celular, um horário específico, todos os dias, orar pelo meu tempo de oração. E aí você vai orar: Senhor, me ajuda no meu tempo de oração, me ajuda a ter um tempo de qualidade com o Senhor. Senhor, me lembre, me acorde, Senhor, para ter um tempo de qualidade contigo. Eu quero crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E você vai ver, não duvide disso, você vai ver Deus fazendo, Deus te chamando, o seu tempo de oração sendo mais produtivo, você sentindo mesmo que a oração está chegando ao trono de Deus, sentindo, fazendo efeito. Então você precisa orar pelo seu tempo de oração para que você seja também fortalecido. Bem, então nós precisamos voltar a esses costumes de oração. A palavra também, talvez você se sinta: leio a Bíblia, não entendo nada, as palavras embaralham, não tenho nenhum tipo de revelação. Ore pela sua leitura bíblica. Ore para Deus te dar a revelação. Eu vou orar no final também desse vídeo para você, para aquilo que Deus me entregou. Deus me deu um dom de revelação sobre a palavra e eu vou orar para que esse dom seja compartilhado com você. Amém? Então fica até o final, que no final eu vou estar orando para que Deus compartilhe com você esse dom de discernimento, dom de revelação. Salmo 146. Aleluia! Louva minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu existir. Não conteis com os príncipes, como meros seres humanos, são incapazes de salvar. Ao se esvair seu espírito, eles voltam ao pó. No mesmo dia seus planos se apagam. Feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó. Por esperança o Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que guarda a fidelidade para sempre, que faz justiça aos oprimidos e que dá pão aos que têm fome. O Senhor é quem liberta os prisioneiros. O Senhor dá vista aos cegos, o Senhor ergue os combalidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege os migrantes, ampara os órfãos e as viúvas, mas frustra os planos e atitudes dos ímpios. O Eterno reina para sempre. Ele é teu Deus, ó Sião, teu rei de geração em geração. Então vamos lá, o que esse salmo está falando? O título aqui está falando: louvor a Deus por sua misericórdia. Então Deus está falando conosco nesse salmo: não confie nos homens. Sabe por quê? Os príncipes, as pessoas que têm poder, às vezes você está procurando um network, procurando pessoas que têm
poder aquisitivo para fazer você subir, para fazer o seu nome subir. O Senhor está falando, não confie nesse tipo de atitude, nesse tipo de coisa. Por quê? Porque se o Senhor retirar o espírito dessas pessoas, elas voltam ao pó. Se Deus chamar, retirou o espírito, acabou. A pessoa morre. Então não confie em homens, confie no Senhor, que é o que está falando aqui. Louvores ao Senhor, enquanto eu existir. Não conteis com os príncipes como meros seres humanos. São incapazes de salvar. Então, às vezes você está procurando salvação de homens, salvação de coisas, e o Senhor está pedindo, confie na minha pessoa. Confie em mim. Então, Deus está falando conosco para a gente confiar nele. Eu acabei antes de entrar aqui, eu li uma oração de Ana, que está lá no livro de Crônicas, que é a oração que Ana fez depois que Deus deu ela os filhos, depois que Deus realizou várias coisas na vida dela. E ela fala, olha, é Deus em que enriquece e que empobrece. Não é pecado querer enriquecer, mas é pecado a forma como eu quero enriquecer. Então, a forma como a gente busca isso, se é através de pessoas, enganando pessoas, tendo segunda intenção com pessoas, tá errado. Mas se é através de Deus, é através de abençoar pessoas, aquilo que Deus colocou na minha mão, vai colocar na minha mão, como ele fez com José, será algo que vai abençoar a nação, será algo que vai abençoar pessoas. Então sim, você deve almejar crescer na vida, ter bens, não só para sua família, mas também para pessoas ao seu redor. Lembre-se da parábola do homem, do rico insensato. Ele adquiriu muitos bens, ele aumentou o seu celeiro e ele quis desfrutar daquilo sozinho, ele se tornou ganancioso, né? Avarento. E aí o Senhor falou, louco, hoje mesmo pedirei a sua alma. Então, que vale juntar os celeiros, aumentar muito os bens, se não tem com quem desfrutar, se eu não tenho prazer de ajudar o pobre necessitado, se eu não tenho prazer de compartilhar com as pessoas, se aquilo que eu trabalho, fruto do meu trabalho, é só para mim. Deus não quer esse tipo de coisa. A riqueza, segundo Deus, ela sempre abençoa as pessoas, abençoa a nação. Quando Ana entendeu isso, a nação estava precisando de um profeta e Ana queria um filho. Então Ana orou, intercedeu, Deus concedeu ele um filho, mas ela fez um voto ao Senhor. Pai, Senhor, o Senhor me deu um filho. Ela pediu um. Eu devolverei ao Senhor. Ele será o seu profeta, que foi Samuel. Então, Ana entendeu a necessidade entre aspas, de Deus na nação, que Deus precisava de um profeta, porque os profetas haviam se corrompido. O profeta Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, tinham se corrompido, precisava de um profeta. Ana orou e Deus deu ela um filho e ela devolveu ao Senhor como profeta, que foi uma bênção para a nação. Samuel, que ele ungiu o rei Saul, ungiu o rei Davi, foi profeta, foi juiz, foi sacerdote. Um dos poucos na Bíblia que tinha essas três funções foi o Samuel. Então, fruto de uma mulher que era estéril, mas Deus abriu o ventre dela, fez para ela aquilo que ela angustiava ela, aquilo que afligiu o coração dela. O Senhor atendeu a oração dela e deu ainda a ela mais 6 filhos, porque na oração ela fala que ela teve 7 filhos. Então, além de Samuel, que ela pediu um, Deus multiplicou muito na vida dela e deu ela mais 6. Então, talvez tenha algo hoje que te aflige, como afligia a Ana. Ana chorava, todo ano chorando, mas um ano a chave virou. Que ela entendeu, se Deus, há uma necessidade de um profeta aqui. Então, Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo. E aí Deus fez na vida de Ana. E aí a vida dela foi transformada, e aquilo que era humilhação na vida dela. Por isso que hoje muitas pessoas, até muitos coaches, falam sobre isso, porque aquilo que é sua dor pode se tornar o seu propósito. Aquilo que era humilhação para Ana, ela não ter filhos, se tornou o propósito de vida dela. Ela teve Samuel, que foi um grande profeta do Senhor, inclusive ele que escreveu sobre sua mãe, lá no livro de Crônicas, no livro de Samuel, 1 Samuel. Tá no livro de Crônicas, não, desculpa, gente, no livro de Samuel. Ele mesmo que escreveu sobre a sua mãe. Então ela deve ter contado essa história para ele, de como ele nasceu, de como ela intercedeu, como ela pediu ao Senhor em relação à vida dele. E depois Deus deu ele mais 6 irmãos, deu ela mais 6 filhos. Então, 6 vezes
mais aquilo que ela pediu. Então vamos entender o que Deus está precisando, entre aspas, né? Porque Deus não tem necessidade de nada. Mas qual o propósito de Deus para a terra nos dias de hoje? O que tem acontecido? O que Deus precisa? Deus precisa de homens e mulheres fiéis a Ele antes de qualquer coisa. Fiéis ao Senhor, que são fiéis no pouco. É esse povo que Deus tem levantado nos nossos dias. Homens e mulheres fiéis como José, que permaneceu fiel mesmo antes da lei, que José veio antes da lei, veio antes de Moisés. Não existia lei no tempo de José, mas já existia uma lei moral, que é a lei do Senhor. Não existia a lei escrita, que ela veio através de Moisés, mas existia uma lei que era moral, que ela é através do Espírito de Deus, que ele nos convence do nosso pecado, do nosso erro. Então José foi fiel ao Senhor, mesmo antes de existir a lei. Então ele se tornou governador. Então Deus está levantando governadores. E aqui eu falo com muito temor e tremor do Senhor, profeticamente, daquilo que Deus está fazendo, levantando governadores segundo o seu coração. Para isso, se a gente quer chegar a esse lugar de governo, nós precisamos estar disponíveis ao Senhor e ser fiéis em tudo aquilo que Ele nos propõe a fazer. Então, se você quer sair desse cativeiro, porque aqui fala, olha, o Senhor, no 146:7, o Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome. O Senhor é quem liberta os prisioneiros. Então, se você está se sentindo nessa prisão, prisioneiro, assim como Deus fez com José, tirou ele da cadeia para ele se tornar governador. Se você quer sair de um cativeiro, de algo que te aprisiona há muitos anos, você tenta sair, não consegue, você precisa confiar primeiramente no Senhor. Você precisa depositar sua confiança no Senhor e ouvir a voz de Deus. Uma coisa que eu tenho feito muito nesses dias, diminuir. Eu gosto muito de ouvir pregação, mas eu não estou escutando mais tantas pregações esses dias. Estou me atentando a ouvir a palavra de Deus. Eu mesmo ler, eu mesmo buscar, eu mesmo orar, para que não haja confusão na minha cabeça, para que eu tenha a atitude correta daquilo que Deus quer para a minha vida. Então faça isso. Diminui a voz dos telefones, das mensagens e confie no Senhor. Deposita sua confiança no Senhor e Ele fará o melhor, amém? Ele tirará você dessa prisão. Ainda que você tente fazer com a força do seu braço, José também tentou, ele pediu, né? Quando ele revelou o sonho lá para o padeiro e para o copeiro, ele pediu, lembra de mim. Então ele queria sair daquele ambiente, só que ainda não era a hora. E no tempo certo, ele foi lembrado e se tornou governador. Então Deus lembrará de você e tirará você dessa prisão. Amém? Então feche seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Senhor, eu peço que o Senhor continue revelando essa palavra às pessoas que estão junto comigo nesse devocional. Imparte com elas, Deus, o dom que o Senhor me deu de ter discernimento da palavra, de ter revelação da tua palavra, de lembrar de pontos da tua palavra, de ter sede da tua palavra. Que o Senhor imparta com essas pessoas que estão aqui junto comigo nesse devocional, que elas possam ler a Bíblia, entender e também ligar uns pontos aos outros, ligar a palavra do Senhor a outros pontos da palavra, porque ela toda se encaixa. Que o Senhor dê essa revelação para essas pessoas, assim como o Senhor me deu. Libera pessoas, Deus, que estão em cativeiros. Livra elas, Senhor, de todo o mal. Livra elas de ambientes, de coisas passadas que aprisionaram, que elas sejam libertas, que elas se tornem governadores segundo o coração do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus te abençoe.